7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. E hoje nós vamos falar sobre a construção de gráficos utilizando os números inteiros, isso mesmo, utilizando os números positivos e os números negativos. Bom, vamos então, além de construir esses gráficos, analisar os conceitos que se envolvem na construção desses gráficos. Você já encontrou números negativos em representações gráficas? Já perceberam a existência desses números nos gráficos? Se vocês já viram algum gráfico com números negativos, e aí, o que você acha? O que esses números negativos representam no gráfico? Bom, os números negativos, muitas vezes, eles aparecem nos gráficos para expressar conceitos de lucro e prejuízo, por exemplo. Mas também eles podem estar presentes nos gráficos justamente para representar as ideias de ganho e perda, que é bem parecido, bem próximo de lucro e prejuízo. Para isso, então, vamos observar esse gráfico. Nesse gráfico, ele vai mostrar para vocês a temperatura em uma semana na Rússia. Então, veja que ele organiza os dois eixos do gráfico, sendo esse eixo aqui da horizontal os dias da semana. Então, olha só, eu tenho domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E esse eixo aqui, na vertical, ele representa as temperaturas. Então, olha só, as temperaturas, né? Eu tenho temperaturas negativas e tenho temperaturas acima de zero, que são as temperaturas positivas, ok? Então, ó, 0 grau, 1, 2 e 3. Então, vamos interpretar esse gráfico? Dá uma olhadinha, ó. Significa que no domingo, na Rússia, fez uma temperatura de 3 graus positivo, ok? E na segunda-feira, ó, na segunda-feira, essa temperatura diminuiu um pouquinho. Então, ela fez 1 grau positivo. Mas, se a gente for observar na quarta-feira, olha o que aconteceu com a temperatura, né? Ela tá ali fazendo menos 2 graus Celsius. Então, ela está abaixando cada vez mais. E olha na quinta-feira, né? Quinta-feira, menos 4 graus Celsius. E na sexta-feira, essa temperatura ela subiu um pouquinho, ó. Ela passou a fazer menos 1 grau Celsius na sexta-feira, ok? Então, o primeiro passo, quando nós formos analisar um gráfico com números negativos, eu tenho que analisar o que os eixos, quais são as informações que os eixos estão me fornecendo, tá? Então, nesse caso, o nosso eixo horizontal, dias da semana. O nosso eixo vertical, temperatura. É claro que cada situação que vocês forem analisar vão ser informações diferentes, ok? Então, veja, ó, as temperaturas negativas nesse caso são as temperaturas que estão representadas abaixo de zero, ok? Aqui estão relacionadas, né, com os eixos horizontais, que simbolizam aqui os dias da semana, ok? Então, vamos para o praticando 1. Veja, no praticando 1, ele pede para que você observe o gráfico sobre a movimentação financeira do supermercado Girassol ao longo de 6 meses. Nesse gráfico, o lucro é representado por números positivos e o prejuízo por números negativos. Então, veja, aqui nós temos o gráfico e temos o movimento financeiro de um supermercado, ok? Aqui, ó, no eixo horizontal, quais são as variáveis, né? Quais são os termos que estão no eixo horizontal? Os meses do ano, porque ele disse lá atrás
que é uma análise de 6 meses desse supermercado. Então, quais meses foram analisados? Quais meses estão sendo analisados? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, os 6 primeiros meses do ano. E aqui, hein, ó, o que significa, né, esses valores aqui? Esses valores representam o valor em dinheiro, em milhares de reais, ó. Tem uma legenda aqui explicando para vocês, tá? Então, por exemplo, só para a gente interpretar, significa que em janeiro, né, esse supermercado, por exemplo, ele teve lucro, né? Lucro de 10 mil reais. Por que 10 mil? Porque é um valor positivo. O próprio enunciado do exercício falou que os valores acima de zero, os valores positivos, representam lucro. E os valores abaixo de zero representam prejuízo, ok? Então agora é com vocês. Respondam. Letra A. Em quais meses o lucro foi de 20 mil reais? Letra B. Em quais meses ocorreu o maior lucro? Letra C. Em quais meses houve prejuízo? E por último, letra D. Em que mês o prejuízo foi maior? Então lembrem-se, prejuízo vocês vão associar a valores negativos e lucro, valores positivos. Então, tentem fazer, respondam, analisem o gráfico e a professora já volta.
Vamos corrigir o nosso exercício, então. Olha lá, na letra A, em quais meses o lucro positivo foi de R$20.000? Pessoal, vamos lá, ó. Em qual eixo ele está mostrando os valores, né? No eixo vertical. R$20.000 é positivo, então ele está acima de zero, concorda? Então vamos achar o 20 aqui, ó. 20, achamos o 20. Olha a flechinha aqui, ó. 20. Agora eu vou ver em quais meses coincide esse 20. Olha aqui, quais são os meses? Março e junho. Então significa que o lucro de R$20.000 aconteceu em 2 meses. Quais são esses meses? Março e junho, ok? Vamos para a letra B então? Na letra B, em quais meses ocorreu maior lucro, tá? Vamos lá então, lucro, repetindo, é valor positivo, então o lucro só pode estar aqui acima de zero, certo? Então, olha só, o maior lucro que eu tive foi de 20.000, né? Tudo bem, tem esse 25 aqui, mas eu tenho algum valorzinho aqui tocando 25, né? Alcançando o valor de 25? Não, né? Então, o maior lucro foi 20.000. Então, continua sendo o mês de março e o mês de junho os meses que tiveram maior lucro nesse mercado, nesse supermercado, ok? Vamos então para a letra C. Olha lá, agora prejuízo, hein? Prejuízos são valores abaixo de zero, valores negativos. Então, eu vou olhar aqui o meu eixo que tem valor e vou analisar apenas os valores que estão abaixo de zero. Então, veja, ele está perguntando quais são os meses que tiveram prejuízo. Então, eu vou analisar apenas, tá? Os meses que estão correspondendo com os valores negativos. Olha só, fevereiro teve um negativo, teve um prejuízo de R$15.000. Abril teve prejuízo de R$5.000. E maio teve um prejuízo de R$10.000. Então, quais meses apresentaram prejuízo? Fevereiro, abril e maio, ok? Vamos então para a letra D. Em que mês o prejuízo foi maior? Então, eu vou ter que olhar aqui, ó, quais são os valores abaixo de zero e quais desses valores está mais distante de zero, né? Olha só, é o menos 15, né? Tá, eu tenho menos 20 aqui, mas esse menos 20, ele não se corresponde com ninguém aqui, tá? Nenhum mês teve menos 20 de prejuízo ou R$20.000 de prejuízo, certo? Bom, só o fevereiro, então, que teve R$15.000. Então, o mês, né, onde teve o maior prejuízo foi o mês de fevereiro, ok? Vamos, então, para o exercício 2, vamos para o praticando 2? Veja, o empresário registrou no gráfico abaixo o movimento financeiro de sua empresa no primeiro semestre do ano. Lembra o que é um semestre? 6 meses, né? Então, primeiro semestre do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, ok? Os 6 primeiros meses. O movimento da empresa está representado agora em milhões de reais, tá? Então, é um gráfico muito parecido com o exercício anterior, onde ele relaciona meses do ano, os 6 primeiros meses, com prejuízos e lucros, né? Em milhões de reais. Então, isso aqui é um movimento financeiro do primeiro semestre de 2020 dessa empresa. Perguntas, olha lá, responda as questões de acordo com o gráfico. Letra A, em que mês a empresa obteve maior lucro? Letra B, em que mês ela sofreu maior prejuízo? Letra C, ao final do semestre, a empresa registrava lucro ou prejuízo? De quanto? Então, vamos lá, a professora vai dar um tempo agora para vocês fazerem sozinhos. Agora vocês já viram o primeiro exemplo, o primeiro exercício. Já voltamos.
Vamos lá então, na letra A, em que mês a empresa obteve maior lucro? Olha lá, lucro acima do zero, né? Maior lucro, 700 milhões de reais. Qual é o mês que está chegando lá, ó, tocando o valor 700? Fevereiro. Então, fevereiro foi o mês que a empresa obteve maior lucro, ok? Vamos para a próxima pergunta. Em que mês sofreu o maior prejuízo? Então, olha só, prejuízo, valores abaixo de zero. Qual é o valor que está mais distante do zero? 750, né? Então, 750 milhões de reais de prejuízo, ok? E qual é o mês que está, assim, correspondendo com esse 750 abaixo de zero? É o mês de junho. Então, junho foi o mês que sofreu o maior prejuízo. E a pergunta C. Ao final do semestre, a empresa registrava lucro ou prejuízo? De quanto? Pessoal, nesse caso, nós temos que somar todos os lucros, todos os prejuízos para saber qual foi o resultado final dessa empresa. Então, olha, somamos. A professora colocou aqui os lucros em verde, que são os valores positivos, e os prejuízos em vermelho, que são os valores negativos, ok? Percebam que aqui a professora fez o jogo do sinal, ó. Mais com menos é menos, mais com menos, menos, e mais com menos é menos, ok? Então, olha só, será que ele teve lucro ou prejuízo? Ó, prejuízo, né? Menos 400. Então, a empresa teve prejuízo, ok? E ele pergunta de quantos, né? 400. Aqui tá faltando milhões de reais, né? Porque lá na legenda a gente estava falando em milhões de reais, ok? Bom, então na aula de hoje nós falamos sobre a análise de gráficos, incluindo os números negativos. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!